Bom dia, aqui é o pastor Alexandre e o tema da devocional de hoje é discernindo os nossos inimigos. Davi viveu muitas circunstâncias ao qual nós podemos chamar de tristes, momentos difíceis, ao qual ele derramou muitas lágrimas. Eu quero olhar hoje uma situação em particular que foi registrada no segundo livro de Samuel, capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 6 até o versículo 12. O jovem respondeu: Cheguei por acaso ao monte Gilboa, e lá estava Saul, apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando e eu disse: Aqui estou. Ele me perguntou: Quem é você? Sou Amalequita, respondi. Então ele me ordenou: Vem aqui e mate-me, estou na angústia da morte. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor. Então Davi rasgou as suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. A particularidade neste momento na vida de Davi está no fato de que, aparentemente, este era um momento de grande alegria e não de tristeza. Por quê? Este era o momento da descoberta da morte de Saul. Saul era a pessoa que por anos gerava o caos na vida de Davi, por tornar-se gratuitamente inimigo dele, ao ponto de querê-lo matá-lo. Sendo assim, Davi precisou por anos ser um fugitivo, se expondo à triste realidade de estar longe das pessoas amadas, longe do conforto do seu lar, se expondo diariamente a grandes perigos. A verdade é que se havia um problema na vida de Davi até aquele dia, o nome deste problema era Saul. Então a morte dele vai ser anunciada como se Davi fosse recebê-la com grande alegria, mas não foi o que aconteceu. E o Amalequita, que vem se vangloriar por ter matado Saul, mesmo que a pedido do próprio Saul, traz grande tristeza a Davi. E nós vemos isso no versículo 12 de 2 Samuel capítulo 1, que diz: E lamentaram, chorando, jejuaram até o fim da tarde por Saul. E por que Davi não conseguiu comemorar a morte de Saul, um homem mau e injusto? Porque para ele foi impossível encontrar um motivo de alegria em meio ao caos daquele que na verdade não era o seu inimigo. Davi já vai discernir o que o apóstolo Paulo vai nos falar em Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Davi desejava que Saul fosse por Deus restaurado por meio de um sincero arrependimento do coração dele. Davi queria que o inferno fosse derrotado, não Saul. Infelizmente, Saul tomou a decisão errada. Entretanto, não para a alegria de Davi. Davi lamentou profundamente a situação, pois via um homem que foi destruído pelo pecado. Viu o exército do povo de Israel que havia sido derrotado. Via o sofrimento dos israelitas que haviam perdido muitos pais de família mortos pela espada. Não havia em meio ao caos motivo de qualquer tipo de alegria, mesmo que em meio a tudo isso
o resultado para Davi fosse o fim de um grande problema. Ao olhar para Jesus, nós vemos a mesma atitude na cruz. Quando Jesus diz: Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. Jesus olha para aqueles que geravam a sua dor, mas não como seus inimigos. Jesus trata de colocar a perspectiva certa nessa situação, onde a sua luta era contra os reinos das trevas. Será que temos visto pela perspectiva correta quem são os nossos inimigos? Será que nós temos desejado o mal de alguém? Nós precisamos pedir a Deus o amor que vem dele para lutarmos corretamente nas nossas batalhas. Lembre-se, o seu inimigo não é o seu marido ou a sua esposa. Não são seus filhos ou os seus pais. Não são os seus irmãos. Nem mesmo seus irmãos de fé. Essa devocional abençoa você? Compartilha. Deus o abençoe e tenha um dia cheio da presença do Espírito Santo.